Havendo o quórum regimentado por aberta a sessão ordinária de hoje, 13 de maio de 2017, desejando boa noite e boas-vindas a todos que se fazem presentes nesta casa e aqueles que nos acompanham também através do TV Câmara. Antes de iniciar a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria constante no expediente de hoje. Expediente. Projeto de Lei AM 18/2017 do Executivo que autoriza a cessão de uso de imóvel público que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei AM 19/2017 do Executivo que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Município de Xanxerê e dá outras providências. Projeto de Lei número AM 20/2017 do Executivo que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo de Santa Catarina através da Polícia Militar e dá outras providências. Projeto de Lei número AM 21/2017 do Executivo que autoriza a cessão temporária de servidores públicos municipais a órgãos públicos estaduais e federais e entidades e dá outras providências. Correspondências recebidas da Prefeitura Municipal de Xanxerê respondendo ao requerimento número 23/2017 dos vereadores João Paulo Menegatti e Wilson Martins dos Santos, que solicitavam informações sobre as doações do tornado ocorrido em 20/4/2015. Da Prefeitura Municipal de Xanxerê respondendo ao requerimento verbal de todos os vereadores sobre a suposta omissão de imóvel da relação de imóveis fornecida pela Prefeitura. Do deputado federal Esperidião Amin, respondendo à moção número 6/2017, que solicitava melhorias no atendimento da agência do Banco do Brasil de Xanxerê. Informou que encaminhou a moção ao presidente do Banco do Brasil. Da Iguaçu Energia, respondendo ao requerimento 38/2017, que solicitava informações sobre o fornecimento de energia elétrica em Xanxerê, quanto às oscilações que estão fora da faixa estabelecidas pelas resoluções da ANEEL. São compensadas financeiramente até que ocorra a correção do problema e os parâmetros normais sejam estabelecidos. Quanto à iluminação pública, seria necessária aferição in loco para verificar as razões das queimas de lâmpadas. Quanto às quedas de energia, para que não ocorram prejuízos, é necessária a identificação dos consumidores atingidos. Quanto ao ressarcimento de danos elétricos aos consumidores atendidos em baixa tensão, o procedimento a ser realizado está disposto nos artigos 203 a 211 da Resolução Normativa da ANEEL, número 414/2010, como também nos procedimentos de distribuição do PRODIST, módulo 9, estabelecidos pela ANEEL. Do Ministério da Educação, comunicando a liberação de recursos destinados à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entidade, Prefeitura Municipal de Xanxerê, Santa Catarina, PENAI, alimentação escolar, PENAT, valor total de R$ 49.482,80. Do Fórum Municipal pelo Fim da Violência Sexual Infanto-Juvenil de Xanxerê, convidando para o seminário sobre violência sexual em crianças e adolescentes, que será realizado no auditório da UNUESC, dia 15/5/2017, às 8 horas. Palestrantes: Sargento Tânia Guerreiro, da Polícia Militar do Paraná, psicólogo Fábio Augusto Lise e médico legista do IGP, Dr. Marco Antônio Xiré Tezzeroli. Do BADESC, Agência de Fomento de Santa Catarina, comunicando a liberação no valor de R$ 685,29, como consequência da análise da documentação comprobatória. Esta liberação é proveniente do contrato firmado entre o município e BADESC com recursos do programa BADESC Cidades. Moções número 10/2017 de todos os vereadores. Indicações 261/2017 do vereador Luiz Augusto Sene, 262 e 263 do vereador Lenir Tchecker. Indicação 264/2017 do vereador Wilson Martins dos Santos. Indicação 265/2017 do vereador Natão Busnello Moreira. Indicação 267/2017 do vereador Adriano De Martini. Indicação 268
2017, do vereador Wilson Piccoli. Indicação 269, 270 e 271, do vereador Wilson Martins dos Santos. Além da palavra livre, senhor presidente. Agradeço ao vereador Tchek pela leitura da matéria no expediente. Eu passo agora o momento da palavra livre, iniciar com a bancada do PP. Dispensada a bancada do PSDB. Vereador Wilson Martins dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha dessa plenária, que nos acompanha pelo TV Câmara, nosso boa noite a todos. Gostaria de esclarecer algumas das pautas que temos hoje à noite. Estamos fazendo aqui um pedido de regulamentação da Lei 3742 de 2015, da qual fui autor. E essa lei, ela prevê algumas formas de evacuação, implantação do sistema de segurança para escolas, prédios públicos, e que o município deveria regulamentar. Então, já fazem praticamente 2 anos que ocorreu o tornado e até o momento essa lei ela não foi regulamentada. Então, nós, nesse meio tempo, tivemos aí a instalação de alguns equipamentos de meteorologia aqui na região e que estão emitindo sinais e que, se algum alerta chegar até o município de Xanxerê, hoje não existe nenhuma forma, nenhum treinamento, nenhuma orientação de como é que faz para desocupar uma escola, como é que se faz para desocupar um prédio público. Então, nesse sentido, a gente gostaria de pedir aí que o Executivo incrementasse essa regulamentação. Então, nós participamos do Seminário de Desastres Naturais em Brasília, ainda em 2015, que falava justamente da possibilidade de ocorrência desses fatos climáticos aqui no nosso município, nossa região, e de que seria muito prudente o município adotar, então, essas técnicas de segurança, e em parceria com o Ministério Público, em parceria aí com a Defesa Civil, para que evitássemos qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de desastre que possa envolver aí a segurança das crianças, a segurança das pessoas em nosso município. Nós tivemos na penúltima semana do mês de abril, então um evento ali no bairro dos Esportes, com as famílias que foram atingidas pelo tornado, e que foi feito lá uma oração, uma confraternização entre as pessoas que participaram, inclusive vários colegas estiveram presentes no dia, e pudemos constatar que inúmeras famílias ainda têm bem latente o medo, o receio de novas ocorrências, e o que acabou acontecendo aí na semana passada, que trouxe um transtorno muito grande para o município, estava ouvindo hoje prejuízos acima de R$700 mil, e que essas pessoas ainda estão com problemas e algumas delas foram novamente atingidas. E que estão ansiosas por a prestação de contas que essa casa aqui está buscando através da CPI do tornado, inclusive com várias reclamações quanto à distribuição, quanto à forma de atendimento, algumas orientações equivocadas, algumas famílias que na ocasião tiveram que fazer compra de materiais, foram orientadas a guardar as notas, que no momento posterior seriam ressarcidas, e até o presente momento isso não ocorreu. Então, pediram para que a gente verificasse esse tipo de situação, bem como algumas famílias que foram vítimas de um cidadão que se dizia engenheiro, que passou na cidade aí coletando mais de R$2 milhões, deixando várias famílias no prejuízo. Já tinham sido acometidas pelo tornado e tiveram que desembolsar dinheiro para esse cidadão, que acabou sumindo. Até pediram que a gente fizesse essa investigação também, senhor Piccoli, presidente da CPI, para verificar o que aconteceu. A gente sabe que tem um processo judicial em andamento, e isso a gente precisa verificar. Afinal de contas, é um fato sério, que acabou gerando um transtorno muito grande, um prejuízo acima de tudo. Pessoas, num momento tão delicado, serem vitimadas aí,
Uma pessoa que se aproveitou do momento, se aproveitou da boa-fé e levou aí um valor considerável da nossa comunidade. Eu queria comentar a respeito também dos fatos políticos aí do nosso país. Essa semana a gente pôde constatar aí o STF fazendo algumas liberações, algumas interpretações que beneficiam algumas pessoas que estavam presas aí por conta da Operação Lava Jato, né, pondo em questionamento aí a aplicação da própria Constituição, dando aí uma certa incerteza, né, da aplicação da justiça, aplicação do direito no país, que um cidadão que causou inúmeros transtornos, o Zé Dirceu, o Eike Batista recebeu uma liberação essa semana e que não restituíram, podem muito bem comprometer o andamento dos trabalhos da Lava Jato, que podem dar um destino completamente diferente aí ao que foi desviado durante esse período. E a gente espera que a moralidade e a transparência, né, prevaleçam, tanto em cenário nacional, em cenário estadual, municipal, e dizer que o compromisso nosso nessa casa é justamente trabalhar por isso, para que a moralidade, para que a transparência, que a legalidade seja respeitada. Então, no mais, desejar aí uma ótima noite e uma boa sessão a todos. Muito obrigado. Agradeço o pronunciamento do vereador Wilson Martins dos Santos. A palavra agora está bancada do PSD. Vereador Luiz Augusto Ceni. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente e demais colegas vereadores, comunidade que nos assiste, TV Câmara, todos aí uma excelente noite. Primeiramente, agradecer a resposta do requerimento da Iguaçu Energia, que tratava sobre as oscilações. Não vamos criar nenhuma opinião, até porque são assuntos aí que fogem do meu conhecimento técnico e dos demais vereadores. Então, há uma necessidade de estudo aí para posterior a gente tá vendo aí de que forma a gente pode estar trabalhando e se há necessidade de tomar algumas medidas aí referente às oscilações de energia. Outro assunto que queria dar como sugestão e até, quem sabe, como uma indicação de tribuna, após um diálogo com o colega Tatu aqui em tribuna, e o Adriano, referente ao Câmara Fiscaliza, que ocorria em momentos anteriores, que havia um veículo e tal, vocês iam visitar as comunidades, eu ia utilizar esse aplicativo, né? Então, essa indicação de um aplicativo, eu iria usar ele como benefício próprio, mas tendo em vista aí a democracia e o trabalho em equipe, dou a indicação ao presidente aí, caso queira utilizar, há um aplicativo hoje, várias empresas disponibilizando aí, que envia sugestões, solicitações ou denúncias da comunidade, né? O cidadão estaria efetuando o download ou a baixa do aplicativo e um buraco na rua, um loteamento, um lote baldio, estrada irregular. Então, a pessoa estaria baixando esse aplicativo e estaria tirando uma foto do local e automaticamente esses dados estariam sendo enviados para a Câmara de Vereadores. Então, segundo aí a análise que andei pesquisando, é fácil de a gente estar gerenciando, fácil de a gente estar acompanhando, tem um custo baixo, né? E acaba estreitando aí a relação entre a Câmara de Vereadores e a população de Xanxerê. Então, fica a indicação aí, caso seja pertinente, tá efetuando aí a utilização ou estudo aí desse aplicativo. Falar também sobre a greve geral, ocorreu no dia 28, parabenizar aí os envolvidos, tanto em Chapecó, quando a gente participou, e aqui em Xanxerê também, o Adriano por estar carregando aí, sendo o líder aí desse movimento em Xanxerê. Milhões e milhões de brasileiros envolvidos nessa greve, tanto empregados quanto empregadores, promotores, juízes, uma luta aí pertinente ao povo trabalhador mesmo, né? Não estamos aqui dizendo que não há necessidade de uma reforma previdenciária, como comentado já anteriormente pelo Piccoli, que tem
um estudo aí mais aprofundado da questão. Há necessidade, sim, de a gente fazer mudanças previdenciárias, mas não que venha diretamente ao trabalhador ser o principal prejudicado, né? Poderíamos começar pelo fim das aposentadorias e das pensões dos nossos governantes. Aí seria um belo início para a gente tá vindo aí, pelo menos moralmente, esse governo está vindo tratar de uma reforma previdenciária com a população. No mais, desejar a todos uma excelente noite e muito obrigado. Agradeço o pronunciamento do vereador Luiz Augusto Sene. A palavra agora está com a bancada do PTB. Dispensa, bancada do PMDB. Vereador Wilson Piccoli. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos que nos prestigiam com sua presença aí na noite de hoje. Não vou nominar as pessoas para não deixar fora alguém que sair, mas sintam todos bem à vontade nessa casa, que é a Casa do Povo. Boa tarde também a todos os que nos assistem pelo TV Câmara. Despenda um pouquinho do seu tempo para ficar ouvindo o que essa casa tem a oferecer à comunidade, o que ela tem trabalhado dentro desse princípio. Também gostaria de iniciar a minha fala falando das movimentações, tanto de sexta-feira quanto do dia 1º. Eu acredito que isso é importantíssimo, presidente Adriano, estar à frente da democracia, colocar os seus, fazer aquilo que o povo tem direito de fazer. Quer reclamar pelos seus direitos, se tem alguma coisa para elogiar, vamos elogiar, se tem alguma coisa para reclamar, vamos reclamar, se temos algo para reivindicar, que seja reivindicado. Acho que esse é o princípio fundamental da democracia e todas as pessoas que estão dispostas a se entregarem, ir lá na luta e fazer esse tipo de reivindicação, esse tipo de manifestação, acho que é louvável. Vivemos num país onde pelo menos ainda é possível se fazer esse tipo de manifestação. Então, parabenizar a todos que foram envolvidos e que estiveram à frente dos movimentos, afinal, não foi apenas uma bandeira levantada, foi diversas bandeiras levantadas. E, pegando um gancho aí do vereador Sene, fiquei sabendo hoje, lendo no noticiário, que pelo menos a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, por unanimidade, o fim das aposentadorias para os ex-governadores. Já é uma grande coisa, já é um primeiro passo. Inclusive, essa casa, se não me engano, o vereador Adriano, o Tchecker, fizemos uma moção coletiva, né, para que isso fosse possível. Está aí um pequeno ganho, um pequeno gesto, mas que representa milhões de reais aí, falando em um ano de governo, em um ano que passa a cada ano, né, diversos recursos poderiam ser aplicados de outra forma. Bem, hoje trago a essa casa uma reivindicação do pessoal aí do bairro Matinho. Para quem verifica a BR-282, do lado do bairro Matinho, em frente à igreja do bairro Matinho, até seguido a FEMI, nós temos um problema grave de iluminação pública. Em diversos trechos, aí, em termos de 3 a 4 quadras, sequer tem a rede de energia elétrica para uma iluminação pública, sequer tem postes. Isso falando não do lado que o DENIT é responsável, não do lado da BR-282. Estamos falando do lado do município. Então, ele vem até uma certa altura, outra altura para, não sei onde é que foi parar essa rede, né? E começa bem mais para cima, então, para cima do bairro Nossa Senhora de Fátima. Esse é um período de alta periculosidade em Xanxerê. Nós temos aí o próprio elevado que dá acesso ao restante do bairro Matinho e o restante da população que vive, então, no bairro Aparecida. E nós temos aí também o ginásio esporte Benjamin Menegola, que, por enquanto, está pouco movimentado, mas em suas épocas, onde começam a ter movimentações, principalmente noturna, não tem iluminação próxima. Então, é uma reivindicação que o pessoal começou a fazer lá, fomos lá em loco, verificamos mesmo. Engraçado que, por vezes, passamos tantas vezes por aquele local e não olhamos, né, com os olhos de fiscal, com os olhos de verificar. E eles que moram lá, que têm suas empresas lá, então sente isso realmente na pele. Agora nós temos um período que começa o inverno, quando é 6 horas já começa não termos mais sol, e aí já começa a termos um problema nesse sentido. Então, peço a todos os vereadores para que se solidarize com esse povo do bairro Matinho, para que possamos aí encontrar uma solução, né? Seja através da Iguaçu Energia, Prefeitura Municipal,
ou se tem algo a ver com o DENIT, mas até onde eu fui lá verificar é na parte DK, não é na parte que abrange a 282. Tá? Também, como verificado e falado pelo Wilson, estamos procedendo aos trabalhos da CPI de uma forma sem muito fazermos assim um populismo em cima disso. Estamos fazendo com seriedade, com calma. Talvez iremos cometer alguns erros, deixo a população ciente disso, sou bem humilde para dizer isso, porque nunca tive uma CPI, fiquei um final de semana inteiro estudando algumas coisas de como pode ser feito, fui procurar com o Ministério Público quais os caminhos que podem ser feitos nesse sentido, mas estamos fazendo com muita calma para que a cidade de Xanxerê, como um todo, não fique prejudicada a sua imagem perante toda uma sociedade de Santa Catarina. Iremos, sim, fiscalizar, estou recebendo diversas ligações, que o pessoal fique tranquilo, a gente está indo fiscalizar de forma coerente, sem algazara, sem ter grandes alvoroços, para ter uma fiscalização efetiva, clara, mas assim, que seja realmente algo que venha a ser um objeto realmente de investigação. Não vamos sair por aí, né, indo na casa das pessoas de qualquer maneira. Não, a gente respeita toda a população de Xanxerê e essa é uma CPI mais de investigação, mas o objetivo dela é dar esclarecimento à população xanxerense, mais do que ficar tentando punir alguém ou deixando alguma pessoa, de repente, em má situação por causa de um fato lamentável que foi o tornado que ocorreu em Xanxerê. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Agradeço ao vereador Piccoli pelo seu pronunciamento. A palavra agora está com a bancada do PT. Vereador Lenoir Tchecker. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimentar os funcionários desta casa, o Roberto, o Jean aqui representando o Cinti, o Rodrigo, dos assalariados rurais, assessores, o Sidão, nosso presidente do partido. Cumprimentar minha irmã, em seu nome, cumprimentar, né, os demais servidores públicos municipais aqui presentes. Senhor presidente, colegas vereadores, também estivemos no movimento, né, no último dia 28, onde sempre estivemos na luta pela garantia, pela ampliação de direito dos nossos trabalhadores. Não foi diferente nesse momento, onde o país, né, mais de 35 milhões de brasileiros se movimentaram aí para que garantíssemos os direitos. Felizmente, alguns deputados votaram contra os trabalhadores, mas, né, ainda há uma esperança que o Senado possa reverter essa injustiça que estão cometendo com a classe trabalhadora, com as pessoas mais pobres desse país. Também isso, acompanhamos o movimento, né, acredito que muito mais por vindo, né, do juiz, né, do Supremo, que fez o seu voto, né, que desempatou, né. Eu acho até que está acabando se tornando uma justiça, porque não se via a pessoa ser condenada, ser presa, né, na primeira instância. Não sei se é porque agora outros políticos podem ser condenados em primeira instância e vão para a cadeia também, né. Então, ou iriam para a cadeia. Então, agora parece que vai se respeitar e a condenação na segunda instância para que sejam presos, né? E o Zé Dirceu ficou aí mais de 2 anos preso, condenado na primeira instância, né? O que agora parece que vai se mudar, não sei se acredito eu que não seja por outro motivo a não ser, né, o medo de alguém ser preso. Mas, senhor presidente, também não poderia deixar nesta noite de me manifestar diante de alguns fatos que vêm ocorrendo através das redes sociais, né? Fizemos um debate aqui sobre o leite pão amigo, né? Votamos 5 vereadores favoráveis, 5 vereadores contrários, né? E algumas postagens já saíram logo após a votação desse projeto e acredito que aqui todo mundo é grande o suficiente, né? Como eu sempre fui nos meus 18 anos de movimento sindical, nunca tive medo de tomar qualquer decisão, qualquer postura, né, dentro das convicções que sempre tive no movimento sindical e não será diferente na política, onde assumi, né, e publiquei nota também,
sobre a minha posição do voto pela reformulação do Leite Pão Amigo. Mas, logo depois, novas postagens surgiram, né, e aí são postagens onde quero aqui nesta casa, né, nesta tribuna, repudiar, né, essas colocações nas mídias sociais, onde denigrem a imagem do vereador, onde tentam denigrir, né, porque são mentiras, trata aqui como mentira, como calúnias, como difamações, porque são pessoas que não criam um face falso, né, e ficam jogando na mídia, na sociedade, essas colocações, né, e muito mais, não só por minha pessoa, porque sempre tive, como falei aqui, nunca tive medo das posições que sempre tomei na vida, mas muito mais por mexerem com a minha família, né, por mexerem com a minha irmã que está aqui. É uma servidora de mais de 20 anos de prestação de serviço público, que muitos aqui que andaram pela prefeitura, como os demais servidores aqui, todos são do mesmo exemplo, conhecem e sabem da lisura, do caráter, da presteza que sempre fez, até muitas vezes questionava porque tanto empenho, né, depois do horário, muitas vezes sem receber, sábado de manhã, enfim, né, para que a nossa população fosse bem atendida em todas as funções que sempre exerceu e que acompanhei nesses 20 anos, e tenho orgulho, né, tanto dela como de toda a minha família, né, que sempre lezemos pela honra e pela dignidade. E dizer que a irmã deste vereador recebeu 25% de gratificação no salário um dia após este vereador votar a favor do Leite Pão Amigo, é a maior mentira e é a maior difamação, calúnia que posso ter visto, né? E não acredito que pessoas com inteligência possam ter feito esse fato, feito essas postagens, porque está aqui vários servidores que não foram beneficiados, né, mas serão beneficiados. Inclusive, as pessoas que postaram, se tivessem um pouquinho de noção do que estavam fazendo, teriam leito o decreto AM 143/2017 do prefeito, onde cita os nomes, e aqui também, né, quero repudiar, embora seja um documento público, mas da forma que foi postado, não é só com a minha irmã, mas com todos os servidores que trabalham na administração pública e que prestam da mesma forma um serviço para o nosso município, num setor tão importante como é o setor de tributação do nosso município. E que está aí, né, o decreto no artigo 1, que fica concedido aos servidores abaixo relacionados vantagens pecuniárias nos seguintes percentuais sobre os seus vencimentos ou salários. E aí, no artigo 2º, a condição para o recebimento dos valores indicados no artigo 1º obedecerá às seguintes ordens. Então, se o projeto do prefixo que nós aprovamos aqui atingir R$500 mil, os servidores vão ganhar o percentual em cima dos salários. Mas se atingir os R$500 mil, se atingir R$1 milhão, vão ter mais um percentual. E até chegar a R$1,5 milhão, podendo, então, ser concedido em 4 meses. Então, quer dizer, esses servidores vão ter uma gratificação por se empenharem, Piccoli, como muitas vezes tem participação nos lucros dentro das empresas, vão se empenhar muitas vezes depois do horário, vão fazer ligação, vão se esforçar para que o nosso município consiga arrecadar mais dinheiro, porque é para o setor de tributação que passa, inclusive, os recursos que vêm, muitos deles para essa casa. Então, e vantagens, né, pode ser dada, essa casa também, os presidentes sempre usaram da faculdade de dar vantagem ou não dar aos servidores, mas, né, nos entristece muito porque, né, nós queremos realmente, estamos tomando as medidas cabíveis para que realmente a gente possa encontrar qual a pessoa que fez essas publicações, porque quando fere a dignidade
e a honra das pessoas, não só minha, mas da minha família, né, dos funcionários também que se sentiram, né, coagidos com essa situação. Não medirei esforço para que a verdade realmente prevaleça, porque a sociedade ali fora, né, muitos que vieram falar comigo disseram, pode ficar tranquilo, porque nós te conhecemos e nós não te conhecemos de hoje. Né, então, são... Cede uma parte, vereador Tchecker. Da mesma forma, gostaria de demonstrar a nossa solidariedade também diante desse fato que, infelizmente, entristece mesmo, porque fere a dignidade das pessoas. E cabe aqui um grande alerta a todos que compartilham coisas antes sem ter o conhecimento adequado, que busquem as informações, que busquem ver a realidade, busquem com coerência, com clareza, o que realmente é uma notícia verdadeira ou é uma notícia falsa. Porque hoje isso está se disseminando de uma maneira que, como Vossa Senhoria, vereador Tchecker, e sua família foram atingidas, acometidas por essas postagens, muitas outras acabam acontecendo. Então, que as pessoas possam refletir muito antes de fazer qualquer postagem nesse sentido, nesse teor, porque realmente vem a atacar a dignidade das pessoas e nós não concordamos com esse tipo de coisa. Então, nossa solidariedade, vereador Tchecker, e tenha certeza aí também do nosso empenho e parceria nesse trabalho que vem realizando, e também nosso reconhecimento aos servidores que estão aqui também, que fazem jus ao trabalho que desempenham. Pela parte, dizer que Vossa Excelência também já sofreu, não uma vez, mas mais vezes, essas ações na mídia, e não acredito que foi dessa forma que me elegi vereador, não foi dessa forma que construí minha história de 41 anos de vida e a história de 18 anos de movimento sindical, e não será dessa forma que irei construir minha vida política tentando denigrir a imagem de alguém, mas sim sempre pautando pelo respeito. Inclusive, vi aqui na Constituição da República, onde os servidores fiscais, servidores dessa área de tributação, né, eles, de carreiras, enfim, terão recursos prioritários para a realização das suas atividades. Pauta lá na Constituição, porque é um setor que desenvolve, é um setor que arrecada, é um setor que faz com que a máquina gira. O Piccoli aqui conhece muito bem. Senhor presidente. Conhecemos muito bem dessa área, que sem dinheiro ninguém faz nada. Então, realmente esses servidores precisam ser valorizados, né? O plano de cargo e salário do nosso município precisa valorizar. Nós temos aí auxiliares administrativos ganhando salários vergonhosos, né? Tenho aqui a folha de pagamento de trabalhadores com 11 anos, Piccoli, ganhando R$ 1.200, trabalhadores com 20 anos ganhando R$ 1.800, e aí quando se dá uma vantagem, a população acha que esses trabalhadores não merecem. Então é preciso sim que a administração pública olhe diferente, porque setor de tributo aí são várias atribuições, como emissão de carnês, alvarás, notificações, vistorias, recadastramento, novas unidades, enfim, loteamentos novos que saem, que eles têm que ir lá fazer todo o trabalho para recadastrar, para o município arrecadar mais. Então, muitas vezes assim o pessoal fica indignado porque também não são valorizados. E aí, quando eu vi, fui buscar as folhas desses servidores para ver quanto que ganhavam, porque parecia que o aumento que estavam dando aqui é absurdo, mas não para a vida inteira, que deveria ser justo para a vida inteira, pelo salário que ganham, ou até mais que isso. Mas estavam dando uma simples gratificação para buscar, correr atrás, para cobrar a dívida pública, que está ali, dívidas atrasadas, enfim, IPTUs, e nós vimos essa atitude. Então, fica aqui, senhor presidente, e a sociedade, o meu repúdio a essas manifestações e o meu apoio aí a todos os servidores do município. Agradeço o pronunciamento do vereador Tchecker e passo agora a presidência do vereador Arnaldo para que possa usar a tribuna. Assumo a presidência. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores.
Boa noite a todo o público que nos acompanha nesta sessão. Cumprimento aqui a todos os servidores públicos que nos prestigiam com a vossa presença nesta noite. Cumprimento o seu Casagrande, Sidão, presidente do nosso partido, o Rodrigo, representando o Sinterchar, o Jean, representando o Sinte, a Karen aqui, que representa também o Simproeste, o Jonas, a Adri, a Maiara, o Thiago, que também nos assessoram aqui nesta casa, que presta um brilhante trabalho, o Matheus também, estudante, que já esteve nessa casa aqui, também está aí na luta, né, no Colégio Costa e Silva também, todo esse enfrentamento com a questão das mudanças dos horários que vem acontecendo. Parabéns pela luta, parabéns por também estar coordenando esses estudantes, tendo em vista essas mudanças autoritárias que vêm sendo feitas, que infelizmente vêm atingir diretamente aqueles que mais precisam, aos estudantes e às pessoas também que não vão conseguir chegar às 6h30 talvez no colégio, porque está se mudando o horário, como também essa manobra também para não pagar o adicional noturno dos próprios professores. Já. Então, nossa solidariedade também ao movimento e à luta que vem sendo feita de resistência. Cumprimento aqui aos demais servidores desta casa, a imprensa que nos acompanha e também a todos que através do TV Câmara nos prestigiam em suas casas, em seus lares. Senhor presidente, colegas vereadores, nessa noite gostaria de apresentar inicialmente, que já foi falado aqui pelos colegas, sobre as manifestações da greve geral do último dia 28, sexta-feira, vereador Luiz Augusto, que aconteceram em muitas, centenas, milhares de cidades no país todo. Aqui na nossa região não foi diferente. Muitas cidades realizaram a greve geral, as manifestações, os protestos, Chapecó, Xanxerê, Xaxim, Quilombo, Abelardo, Faxinal, Ponte Serrada, Ceará, Concórdia, inúmeras cidades que muitas dessas, principalmente as menores, talvez nunca tinham visto uma mobilização tão grande como aconteceu no último dia 28, na sexta-feira. Tendo em vista aí todos os projetos e as reformas que nós já debatemos aqui exaustivamente, que já fizemos moções, pedidos, como a terceirização que foi aprovada, que foi dado um canetaço, uma manobra de última hora, um projeto de 1998, que foi tirado do fundo do baú para prejudicar os trabalhadores e que agora já tem o reflexo, e aqui em Santa Catarina, na cidade de Angelina, já o prefeito já publicou edital para terceirizar, fazer contratação de professores via edital. Então isso é um retrocesso histórico na luta, e principalmente por esse projeto de terceirização que logo vai chegar. Pasmem os senhores se chegar aqui em Xanxerê também, tão breve. Não só no setor privado, que é o grande problema, mas no setor público também. A reforma da Previdência, que parecia que seria a primeira a ser aprovada, mas pelas manobras e pela articulação desse governo golpista, vai ficar por último, porque aprovada a terceirização e aprovada a reforma trabalhista, não tem mais necessidade de fazer reforma da Previdência, porque todos os direitos, todas as questões já vão ser mudadas como a reforma trabalhista, mais de 120 itens da CLT que estão sendo modificados, e na grande maioria deles vem em detrimento às lutas e às conquistas dos trabalhadores, vereador Ricardo, que infelizmente tem alicerçado dentro da reforma trabalhista como espinha dorsal negociado sobre o legislado, que é o principal ponto no nosso entendimento que vai prejudicar sobremaneira os direitos conquistados por muita luta, por muito suor. Porque se hoje nós temos, vereador Arnaldo, na Constituição Federal garantido na CLT, que a legislação é a maior e que todas as negociações, tanto elas entre sindicatos e empresas, quanto entre trabalhadores com acordo coletivos e também empresas, tem de ser para melhorar o que está na CLT. Agora, com esta proposta, vai mudar, vai ser ao contrário. Tudo que você negociar, o trabalhador negociar com a empresa, vai valer mais do que está na legislação. Isso significa o quê? Significa que poderá ser mudado inúmeras coisas, a exemplo do FGTS, a exemplo do 13º, a exemplo das férias, a exemplo das horas extras, a exemplo da jornada de trabalho, e aqui poderia enumerar mais itens. Então, o verdadeiro retrocesso que nós estamos percebendo é que, na última sexta-feira, o povo foi às ruas sim.
para pedir, para tentar barrar esse movimento, para pedir para os deputados e para os senadores que possam colocar a mão na consciência e que realmente possam fazer jus aos votos que tiveram quando foram eleitos pela população. E as cidades estão dando esse recado, para que esses parlamentares, que o ano que vem tem eleição de novo, possam vir pedir o voto novamente, que aí será dado o recado nas urnas. Então este é o apelo e esta grande mobilização que foi considerada pelo governo uma mobilização ínfima, só se não enxergou, porque 40 milhões de trabalhadores parados não é ínfimo. Representa praticamente 1/5 da população brasileira que ou ficou em casa porque não conseguiu ir trabalhar, ou que se mobilizou. Então isso não é ínfimo. Isso é tapar o sol com a peneira. Achar que só as mobilizações, quando que queriam tirar a Dilma, aquelas sim foram grandiosas, que foram feitas em todo o país. Agora, as mobilizações que aconteceram agora foram ínfimas. Elas não repercutem no cenário nacional e o governo diz que vai continuar porque não teve impacto nenhum. Então isso é ignorar o apelo do povo, é ignorar a inteligência da população brasileira, é ignorar a democracia que aqui foi falada, é ignorar o apelo do povo que está solicitando os direitos, apenas a manutenção dos direitos. Então, infelizmente, isso está acontecendo e que nós viemos aqui veementemente e participamos das mobilizações no sentido de colaborar e, enquanto representantes públicos, também fazer esse gesto de representação da comunidade xanxerense. Num segundo momento também, senhor presidente, senhores vereadores, e não menos importante, nós, no mesmo dia 28, também participamos aqui, vários colegas vereadores estiveram presentes também, quando da premiação do movimento econômico lá no CTG, quando do reconhecimento também do setor produtivo xanxerense, da sua importância, que foi resgatado nesse ano, num gesto coletivo de todos os setores no mesmo espaço, onde esta casa também participou ativamente, colocando à disposição o próprio TV Câmara para transmissão ao vivo dessa importante atividade do município, e do reconhecimento também que nós precisamos estabelecer e valorizar também tanto os empresários, quanto os trabalhadores, quanto os agricultores, que fazem com que nossa cidade possa se desenvolver pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua criatividade, pelo seu empreendedorismo. Então, esse reconhecimento coletivo, que nós fomos parceiros, seremos parceiros, e reconhecer aqui a Arlete, que trabalha também no setor, né, que também esteve presente desde o início, fazendo o trabalho de toda essa questão da movimentação econômica dos nossos produtores, dos empresários, que também auxiliou nesse trabalho. Então, nosso reconhecimento, Arlete, pelo esforço dos servidores públicos municipais quando da realização deste importante evento. E também, na nossa fala, que também representamos esta casa, fica também o desafio, e aqui apresentar novamente, para que se possa buscar, vereador Wilson, mais políticas públicas para que o município possa incentivar cada vez mais o setor produtivo, independentemente se for da agricultura, da cidade, do meio urbano, indústria, comércio, serviços, para que tenham as condições adequadas para poder produzir com efetividade e poder fazer com que o Xanxerê se destaque cada vez mais e automaticamente também que o município, vereador Natan, possa arrecadar cada vez mais recursos também para poder investir em políticas públicas na nossa cidade. Então, nosso reconhecimento público aqui, nessa sessão, e também a todo o trabalho do Executivo, por ter resgatado também essa importante atividade, mas fica aqui a nossa cobrança do trabalho efetivo a partir das políticas públicas também, que nós continuaremos esse debate aqui no longo do nosso mandato, que vai percorrer nos próximos anos. No mais, agradecer a todas as pessoas que estão presentes nessa noite e desejar a todos uma boa noite e uma boa sessão. Devolvo a presidência. A palavra está com a bancada do DEM, vereador dispensado. Então, fim do momento da palavra livre, passo agora ao momento da presidência. Gostaria de entregar aqui à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça os projetos que deram entrada no expediente nesta sessão. Também gostaria de comunicar e convocar os vereadores para a próxima segunda-feira, às 18 horas, aqui na antessala deste plenário, uma reunião com o comandante Vilte, da Polícia Militar aqui de Xanxerê, que fará apresentação e explanação sobre o projeto de lei número AM
2017, que trata sobre o convênio do Poder Executivo Municipal com a Polícia Militar aqui do município de Xanxerê, tendo em vista aí o custeio para a atividade da Rádio Patrulha. Então, todos os vereadores estão convocados para esta reunião solicitada pelo comandante Vilde. Solicito agora ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Adriano De Martini. Presente. Arnaldo Lovatel. Presente. Lenoir Checker. Presente. Luiz Augusto Ceni, presente. João Paulo Menegatti. Natan Busnello Moreira. Presente. Ricardo Lira da Costa. Presente. Wilson Piccoli. Presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. Obrigado, vereador Luiz Augusto. E solicito agora ao vereador Checker, primeiro secretário, que proceda à leitura das moções constantes no expediente de hoje. Moção número 10, 2017, de todos os vereadores. Moção de condolências à família Lopes Padilha pelo falecimento de Francisca Lopes Padilha, ocorrido no dia 28 de abril de 2017. A moção está em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Solicito agora ao primeiro secretário proceda à leitura das indicações constantes na pauta de hoje. Indicação 261, 2017, do vereador Luiz Augusto Ceni, para que o Executivo Municipal, através do setor competente, realize estudo de viabilidade posterior à alteração do ponto de táxi localizado na rua Victor Conde, número 938, para outro local nas proximidades, preferencialmente em frente a lojas americanas. A indicação está em discussão. Vereador Luiz Augusto. Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos assiste, esse ponto de táxi está localizado ali naquele novo prédio, não vamos citar nomes aqui, bem em frente à loja americana, Superpão, está em construção e ele fica bem embaixo do edifício. Sucede-se que eles estão tendo um prejuízo aí com a lataria do carro e tendo que fazer, se tu passar durante a tarde, eles já atravessam a rua por causa do incômodo aí da construção. Eles também alegam que ficam com o custeio da casinha, né? Eles ficam aí de custear os gastos, só pedem aí a alteração do ponto de táxi para frente, preferencialmente em frente a lojas americanas que tem um estacionamento de motocicletas ali que você acompanha não é muito utilizado. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação 262, 2017, do vereador Lenoir Checker, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços, realize a recuperação da estrada que dá acesso às comunidades de Manjolinha e Santa Luzia, em especial o trecho da Serra e as estradas que dão acesso às propriedades que estão à frente do Centro Comunitário da Igreja e Comunidade de Santa Luzia. A indicação está em discussão. Vereador Checker. Senhor presidente, foi procurado pelos moradores ainda na semana passada, hoje pela manhã também estivemos conversando com o prefeito Avelino para que dê uma atenção especial àquelas comunidades, né? Participamos do movimento econômico também e dois proprietários daquela região, né, foram contemplados na premiação, né, na área de suínos, né, e bem contemplados. Então é uma região produtiva, né, que tem um movimento muito grande no tráfego de caminhões pesados, né, de produção, e precisa de uma atenção especial. A serra está totalmente destruída, né, nós precisamos buscar uma maneira diferente de fazer as estradas, porque o jeito que está sendo feita não adianta mais. Há poucos dias foram recuperadas, né, precisa se fazer uma atividade diferente, com abertura, principalmente nessas áreas de morro, né, que a água pega uma força muito grande e acaba destruindo, né, e nós não estamos abrindo as valetas como tem que se abrir, não está sendo feito a tubulação como tem que se fazer, e esses caminhões pesados, 30, 40 cargas de caminhões que às vezes saem dois dias, e se pegar uma semana de chuva aí, termina com as estradas. Então precisamos fazer uma forma diferente, uma estrada de mais qualidade. Continua a discussão. Vereador Piccoli. Eu quero parabenizar o vereador Checker. Conheço muito bem o trajeto do que está falando e realmente precisa urgentemente de uma melhoria. Eu acredito que também nós poderíamos, não sei se é do entendimento dos senhores vereadores, de trazer agora, temos um gerente, né, de agricultura,
não me lembro o nome dele, mas é o Timão, né, que a gente sempre conhece aí, que também está disposto a dar a sua contribuição, me parece ser uma pessoa que está, pelo menos, tentando mostrar serviço, né, na comunidade, para que venha até essa Câmara e diz qual vai ser o objetivo, o que vai ser feito, qual as metas, principalmente para as estradas que dão acesso à agricultura. Porque a gente fica pedindo, né, daí dá uma chuva, vão lá, conseguem fazer um tapa-buraco, dá uma chuva, já piorou de novo. Não se tem essa nova forma de fazer as estradas do interior, como o Checker acabou de dizer. Então, nós gostaríamos de ter uma ideia, né, do que pode ser feito, qual a ideia realmente da Secretaria da Agricultura para as estradas do interior do município. De outra forma, volto a parabenizá-lo pela indicação. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação 263 de 2007 do vereador Leonir Tchek para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Serviços, realize a troca de lâmpadas de iluminação pública na rua João Carlos Casanova, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, e na rua Pará, no bairro Colato. Em discussão, vereador Tchek. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação 264 de 2017 do vereador Wilson Martins dos Santos para que o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, estude a viabilidade de implantação de controladores ou redutores de velocidade na BR-282, próximo ao trevo de acesso ao Distrito Industrial e a Cooperalfa em Xanxerê. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação 265 de 2017 do vereador Natan Busnello Moreira para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços, faça a colocação de um ponto de ônibus na rua Dinarte de Lara, em frente à RIC TV Record, bairro Nossa Senhora de Fátima. Em discussão, vereador Natan. Senhor presidente, colegas vereadores, eu estive reunido com alguns moradores ali do bairro Nossa Senhora de Fátima, onde nessa rua aqui, em frente ali à central da TV RIC, já se tem uma parada de ônibus. Né? Então, já se muitas, principalmente crianças que vão até o Pequeno Trabalhador, a escola, lá no bairro Jardim Tarumã, usam aquele espaço, né? aquele local ali para fazer a entrada no ônibus. A única coisa aqui, acho uma questão até de nomenclatura, eu coloquei ponto de ônibus na indicação. Acho que seria o correto, até eu vi uma indicação aqui futura, seria abrigo de ônibus. Acho que tem que ter essa correção aqui na nomenclatura da palavra. Seria isso. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação 266 de 2007 do vereador Adriano De Martini para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços, realize a instalação de abrigo de ônibus na rua José Aviloff, próximo ao condomínio Vitória, no bairro Leandro. Em discussão. Bem, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, esta solicitação tem em vista também, da mesma forma que o vereador Natan, oportunizar e também trazer mais dignidade às pessoas e também a própria questão quando o tempo chove ou quando tem o sol quente, também proteger as pessoas que vivem, especialmente no condomínio Vitória, no bairro Leandro, inúmeros idosos, as próprias crianças quando vão para o colégio, existe o ponto, o ônibus para, mas não existe o abrigo, né? Então a solicitação que nós estamos repetindo, nós já realizamos esta indicação no ano passado, mas que não foi atendida. Então, estamos solicitando junto com também o vereador Natan, que já apresentou a anterior, para que se possa instalar este abrigo para poder contemplar aquela comunidade também que tanto necessita. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação 267 de 2007 do vereador Adriano De Martini para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transporte e Serviços, efetue estudo e posterior solução para a contenção da água da chuva na quadra entre as ruas Iracema Dave, Goitacazes e Rua Guarani, no bairro São Romero. Em discussão. Bem, senhores vereadores, também uma solicitação que nós estivemos em loco acompanhando os problemas que acontecem naquela região. Naquela região existe uma rua de servidão entre essas ruas que foram nominadas e que toda a água da chuva acaba indo para dentro dessa rua de servidão e acaba desembocando nos terrenos dos moradores que vivem naquela região, inclusive derrubando o muro, invadindo as casas. Então, nos dias de chuva,
Especialmente à noite, as pessoas que moram lá não têm sossego, porque não sabe se a água vai invadir ou não, tem que ficar cuidando da porta, fazendo contenção. Então, a solicitação para que o Executivo possa também buscar a canalização das águas pluviais desta rua de Servidão, também trazendo um pouco mais de conforto e salvaguardando também o direito desses moradores que têm os terrenos todos regulamentados naquela região. Então, pedimos aí que tão breve seja feita essa obra também. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação 268/2007 do vereador Wilson Piccoli para que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras e da empresa terceirizada, efetue o melhoramento da iluminação pública na rua Boa Ventura, Correia Lemos, com início na igreja da comunidade do bairro Matinho, até o trevo do Parque de Exposições Rovílio Bortoluzzi. Em discussão, vereador Piccoli. Já fiz explanação em tribuna, senhor presidente. Essa empresa terceirizada seria junto à Iguaçu Energia. Eu acho que é com ela que vai ter que fazer, a prefeitura que faz a rede de energia, a prefeitura? É a prefeitura. A prefeitura, ok. Isso. Então seria só isso, só para complementar. Ok. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação 269/2007 do vereador Wilson Martins dos Santos para que o Poder Executivo Municipal viabilize a regulamentação da Lei 3.742/2015, que dispõe sobre a implantação de plano estratégico de segurança, de avaliação de risco e de evacuação dos edifícios que abrigam instituições de ensino no âmbito do município de Xanxerê e da outras providências. Em discussão, vereador Wilson. Senhor presidente, colegas vereadores, como eu já manifestei na tribuna, essa lei ela prevê a implantação de um sistema, de um plano estratégico de segurança para a evacuação, principalmente de espaços públicos durante algum evento, como um tornado, incêndio, alguma coisa nesse sentido. E, na ocasião, quando fizemos o projeto, havia algumas atribuições que demandaria investimentos. Então, fugiria um pouco da alçada do vereador enquanto proponente. E isso ficaria a cargo, então, do prefeito fazer no momento da regulamentação. Na ocasião, mantivemos contato com a Defesa Civil do Estado, com o Corpo de Bombeiros, inclusive, que se prontificou a dar todo o suporte necessário, para que fosse, na medida do possível, adequados, principalmente nas escolas, células de proteção. Nós temos escolas em construção, nós temos o ginásio em construção, e que o projeto não contempla nenhuma situação nesse sentido. Então, é justamente no sentido de nos antecipar e prever esse sistema de treinamento. Isso já ocorre nos Estados Unidos, então eu acho que seria muito prudente fazer aqui também, já que tem o sistema já de previsão. Outro dia foi feito um teste em Ponte Serrada, foi mandado o alerta, e aí o município recebendo o alerta, como é que faz para evacuar, como é que faz para se proteger. Então, é esse o objetivo desse nosso pedido. Continua a discussão, vereador Piccoli. Também quero parabenizar o vereador Wilson. Já me manifestei em tribuna anteriormente sobre essa defesa, esse alerta da Defesa Civil. Eu acho algo interessante, realmente, que possa vir a contribuir, mas me preocupei e falei, então, naquela ocasião, do que a pessoa, a dona de casa, ao receber o alerta, o que ela iria fazer. O que a pessoa que está lá, a criança, alguém, vão fazer o quê? Vão sair correndo no meio da rua? Né? Então, isso acho que vem ao encontro. Não apenas em escolas, mas eu acredito que a própria Defesa Civil, algum órgão do poder da prefeitura, pode fazer com a própria associação de moradores. Olha, nós temos um local aqui que, caso venha acontecer algo assim, vão até o centro comunitário, vão até a tal escola, vão em algum lugar. Porque senão essa população fica realmente sem saber o que fazer. E quando você sai para a rua, no momento de sinistro, no momento em que o tempo está em condição adversa, o risco iminente de se machucar é na hora, entende? Então, precisa ter um abrigo, mas como que vai, em qual abrigo, como a pessoa deve proceder? Acho isso muito interessante e que deve ser feito imediatamente. Continua a discussão, vereador Tchaca. Parabenizar o Wilson pela indicação e pela preocupação, né, porque parece que a gente só faz ou pensa em fazer quando as coisas acontece. Esperamos que não aconteça mais no nosso município, mas há poucos dias, né, tivemos aí a reação do vento
destelhando novamente moradias, né, derrubando várias vegetações, enfim, assustando alguns trechos da nossa cidade. Inclusive, né, pode ser feito nas próprias residências, né, o pessoal diz que vai no cômodo mais estreito, banheiro, enfim, né, que as próprias residências possam ser feitas, né, construídas com uma peça com mais segurança, né, por exemplo, o banheiro com uma estrutura mais reforçada para que aconteça de noite, não dá tempo. Não adianta a gente dizer que dá tempo, porque tu está dormindo, vem e vai correr para onde? Se correr para fora é pior. Então, acho que tem que se construir isso próximo das pessoas, próximo às escolas, quando é de dia, como aconteceu aqui na nossa região na época. Enfim, né, acho que temos que nos preocupar. Essa semana vimos no litoral 3 pessoas morrerem queimadas, algumas conseguiram pular pela janela dos prédios, as outras acabaram morrendo pela fumaça. Enfim, então acho que a preocupação ela tem que ser antes que as coisas mais trágicas aconteçam. Vereador Wilson. Só para complementar, eles sugerem, a Defesa Civil, o próprio Corpo de Bombeiros, pode ser um banheiro, um abrigo subterrâneo, que se tenha uma lanterna para uma eventualidade. Hoje, em nome da segurança, se põe grade nas janelas, se dificulta, inclusive, uma fuga no momento de pânico, né? Se acontecer um incêndio, faz como para fugir? Nas escolas, como é que faz para fugir de uma escola que eventualmente possa ter um problema? Então, são práticas como essa que facilitariam e certamente teriam... Esperamos que nunca seja utilizado, mas, em caso de necessidade, o nosso povo saiba como proceder. Continua a discussão. Vereador Luiz Augusto. Senhor presidente, demais colegas vereadores, parabenizar o colega Wilson aí pela iniciativa. Realmente um fato aí histórico triste para o município, mas até a título de contribuição, se for fazer uma análise bem a fundo, não teria muito custo ao município. Para fazer uma parceria com o Corpo de Bombeiros, a gente poderia ajudar numa campanha publicitária, a Câmara de Vereadores, né, utilizar os canais aí digitais, e não teria assim o ônus aí para a prefeitura. Então, obrigado. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação 270/2017 do vereador Wilson Martins dos Santos para que o Poder Executivo Municipal estude a viabilidade de parceria com as construtoras do município, representadas pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil, para a reutilização de materiais provenientes entulhos de construção na construção de casas populares para pessoas carentes do município. Em discussão, vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, não é um assunto inédito, isso já foi discutido em outras situações. Existem já, se não me engano, no Rio Grande do Sul, existem municípios que fazem isso. Alguns números hoje dão noção do desperdício que se dá na construção civil. Chega até 40% de desperdício do material. Então, é muito material bom que eventualmente vira aterro. Então, teria plena possibilidade de fazer o uso desse material. Hoje tem tecnologias aí, blocos, paver, lajes pré-moldadas, que seriam uma matéria-prima barata para edificação aí de obras populares, enfim, aplicação que o município entender conveniente. Continua a discussão. Até para complementar, Wilson, talvez agora teremos um maroeiro. Talvez, se não tiver indústria que vai industrializar, por exemplo, o tijolo, o bloco, enfim, mas que se possa também, se fazer um teste, possa se depositar no terreno lá da usina da prefeitura e se faça, com o moedor aí, se tritura esses entulhos e possa se fazer um teste aí também, que com certeza vai dar uma compactação boa aí nas estradas. Continua a discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Indicação 271/2007 do vereador Wilson Martins dos Santos para que o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, estude a viabilidade para trazer cursos gratuitos para o município em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, através da Unidade Itinerante de Educação Profissional conhecida como Careta Escola, que atendam às famílias carentes do município. Em discussão, vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, isso também é uma possibilidade, não é
um fato inédito aqui que pode ser adotado pelo município. O SENAC dispõe de uma estrutura que pode fazer esses cursos itinerantes. Hoje, o SENAC tem uma unidade aqui no centro do município e o pessoal das comunidades mais distantes pode ter problema de transporte, muitas vezes não tem condição de pagar o transporte. Então, ou se faz com um transporte itinerante, ou se faz um convênio para que sejam utilizadas as escolas municipais. Alguns números do município dão conta que nós temos oferta de emprego para mão de obra qualificada, e nós temos um grande número de pessoas, principalmente aí na idade do primeiro emprego, que não conseguem se capacitar, né, para preencher os requisitos mínimos aí que as empresas estão exigindo. Então, é uma alternativa barata para a gente introduzir mais gente no mercado de trabalho. E como já foi dito anteriormente, pessoas que vão ter uma renda, que vão estar inseridos dentro de um contexto, elas vão estar consumindo, elas vão estar fazendo com que a economia gire em nosso município. Então, é uma alternativa barata, não vai demandar custo, basta fazer a negociação. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Ainda temos a indicação de tribuna, o vereador Luiz Augusto Sene. Indicação do vereador Luiz Augusto Sene para que a Câmara Municipal de Xanxerê realize estudo de viabilidade para aquisição e utilização de aplicativo para smartphone, possibilitando um canal direto com a Câmara para o envio de imagens e locais da cidade. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, encerro a presente sessão e marco a próxima para o dia 5 de maio de 2017, às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Xanxerê. Boa noite a todos.